Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Felipe Bregunce e esse é o Não É Bem Assim. Já aproveita que você tá aí, você já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha com todo mundo pra gente trazer luz e democratizar esse debate. A gente segue falando sobre saúde mental e o tema de hoje que a gente vai falar é sobre depressão. Assunto sério, importante, que a gente precisa falar cada dia mais e mais. Hoje eu não vou me estender, a gente já começa falando sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto importante que a gente precisa falar cada dia mais para quebrar preconceito, para trazer luz sobre o assunto. Não dá mais, a gente já tá praticamente dentro de um novo ano e a gente ficar repetindo velhas práticas erradas e repetindo conceitos que as pessoas cismaram, sabe-se que em que momento da história que deveriam ser o certo e não é o certo. E como eu costumo dizer, e como é o nome do livro da Jill Tilt, tá todo mundo mal. A gente precisa falar sobre isso. De todas as questões de saúde mental que eu já falei por aqui, certamente a depressão é o assunto mais conhecido por todo mundo. E talvez isso não seja à toa, já que hoje no mundo mais de 330 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, somos 11 milhões de deprimidos. Nós somos o país mais deprimido da América Latina. Até 2020, no ano que vem, a depressão deve ser a causa do afastamento do trabalho no mundo. E sabe qual é o maior obstáculo para quem tem depressão? Preconceito. A gente precisa tratar da depressão, mas a gente também precisa tratar de uma sociedade preconceituosa e cheia de conceitos ultrapassados e sem informação que vem de séculos. Hoje eu não vou falar só sobre a depressão, eu quero contextualizar todos esses assuntos. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande, mas é por um bom motivo. Informação de qualidade. Toda essa desinformação que a gente tem acesso, essas pessoas que julgam, que negligenciam quem tem algum tipo de transtorno mental, ele já tem até um nome que se chama psicofobia. É o termo que define quem tem preconceito com pessoas com algum transtorno ou com deficiências mentais. Eles acham que tudo isso é uma coisa ruim, negativa, e eles querem se afastar o máximo que eles puderem. A história do mundo é cruel, e não foi diferente sobre o debate sobre saúde mental. Os filósofos criaram a ideia do que seria um louco. Na Idade Média, e com reflexos do que era a Igreja Católica, tudo que fugia aos seus padrões e às suas regras era condenado. É meio que inacreditável isso que eu vou falar, mas no passado, as pessoas com transtornos mentais são acusados de bruxaria, de terem demônio no corpo, ou então terem ligação com o diabo. Em uma história bem mais recente, bem perto da gente, em 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foi inaugurado o Hospital Colônia de Barbacena. Ele foi conhecido como o Auschwitz brasileiro. As pessoas chegavam lá de trem até o hospital psiquiátrico. Ele tinha uma linha de trem própria que levavam as pessoas até lá. Era considerado um depósito de gente. Eles jogavam as pessoas ali até a morte sem nenhum tipo de cuidado. Eles recebiam eletrochoques, recebiam injeção, apanhavam, ficavam amarrados, tudo para controlar os seus instintos. Eles ficavam todos presos em pavilhões como se fossem bichos. Para você ter uma noção, o hospital tinha anexo a ele um cemitério, que dá para entender o que eles buscavam ali. Não era procurar a cura para as pessoas. No Holocausto brasileiro, no Hospital de Barbacena, 60 mil pacientes foram mortos. Ou seja, a gente precisa fazer parte de um movimento de desconstrução desse preconceito. A gente precisa trazer luz e normatizar esses assuntos e o debate. Por mais que os estudos da psicologia e da psiquiatria sejam antiguíssimos, é na história recente que a gente passou a tratar esse tema com uma maior normalidade, entendendo parte do que isso significa. E quanto mais a gente fala, menos preconceito se tem, a gente consegue tirar os rótulos e a gente vai vendo perto da gente figuras que a gente acompanha no dia a dia que acabam passando por essa situação. É uma questão de humanização do paciente. Você deixa de tratar aquilo como uma doença que alguém pode ter em algum momento e passa a ver, tipo, o meu amigo que é próximo de mim teve isso. Então você corta essa distância. Você vê que é algo muito próximo, que precisa de atenção, de cuidado, de apoio e que está bem perto de todos nós. A gente precisa entender de uma vez por todas. Eu já disse isso e eu vou continuar repetindo. Suicidas não querem chamar atenção. Eles não estão só querendo aparecer. As pessoas com depressão não são pessoas tristes ou fracas que não têm uma roupa para lavar.
Pessoas com ansiedade não são nervosos, afobados, agitados à toa. Pessoas com transtornos mentais não são malucos e nem loucos. Algumas pessoas dizem, né, tipo, nossa, mas ultimamente a depressão cresceu muito, né? Mas aí eu fico me perguntando, será que ela realmente cresceu muito? Ou será que ela passou mais a ser diagnosticada uma vez que as pessoas passaram a entender o que era e deixaram de fechar os olhos porque o outro estava sentindo? Tenho 31 anos e desde que eu me entendo por gente, a vida inteira minha avó sempre contou que ela tinha depressão, que ela convivia com depressão, e isso a vida dela toda, desde quando eu era pequeno até hoje que eu tenho 31 anos. E aí eu já ouvi de várias pessoas, né, dizendo que era frescura, que não era bem assim, que ela era muito dramática, que ela era mole, que ela fazia aquilo ali pra chamar atenção. E não era. De fato, ela tinha depressão, ela conviveu com depressão a vida dela inteira. E acho que o que faltava era empatia. Não era a questão dela não ter. As pessoas que não tinham empatia para visualizar aquilo. A depressão não tem cara, não tem gênero, ela atinge homens e mulheres. Ela não tem classe social, ela vai do Vidigal até os Jardins em São Paulo. Ela não tem faixa etária e nem hora para chegar. Ela pode ser pós-parto, ela pode vir na infância, ela pode vir na adolescência, na juventude ou na terceira idade. Ela pode, inclusive, atingir até aquelas pessoas que chamam os outros de fraco, molenga, fresco, maluco. Isso pode acontecer com a gente, com os nossos pais, com os nossos amigos. Depressão é um assunto sério. E em tempos de fake news, a gente tem que compartilhar conhecimento, estudos sérios, falar sobre tratamento eficaz, falar sobre a importância do tratamento com profissionais e conseguir entender o que é a depressão e quais são os sinais que ela pode apresentar. A depressão é um transtorno mental que pode mexer com o seu humor, com o seu sono, com o seu apetite, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com a sua casa, com o seu quarto bagunçado, com a sua autoestima, com a sua vida na sociedade e a forma como você vê o mundo. A depressão pode chegar em alguns níveis: leve, moderado e severo. É essencial procurar o tratamento certo em todos esses níveis. Quando ela se apresenta no nível mais severo, é preciso ligar um alerta para os riscos de suicídio. Em nível leve, pode ser tratado com psicoterapia, exercícios aeróbicos e outras terapias que podem auxiliar no tratamento. Já os níveis moderados e severos precisam, além da terapia, de um acompanhamento psiquiátrico que vai receitar os medicamentos corretos que vão auxiliar o tratamento. Com acompanhamento profissional e o tratamento correto, dá para desligar esse gatilho no cérebro que aumenta os riscos de suicídio. Depressão tem tratamento e controle. Quanto antes você for diagnosticado, mais cedo você vai conseguir lidar com todas essas questões que estão dentro de você. Como profissional qualificado que vai estar ali para te auxiliar, você vai poder falar sobre tudo que você sente, sobre tudo que te assusta, sobre todos os seus medos, sobre as suas inseguranças, sobre as suas fraquezas, sobre tudo que você quiser, sem nenhum julgamento e sem nenhum tipo de preconceito. Juntos, vocês vão achar a melhor forma de lidar com tudo isso. O trabalho do psicólogo não é mágico, mas certamente, com técnicas que ele estudou ao longo da vida, ele vai achar caminhos e formas de te mostrar o mundo todo que tem dentro de você. Por trás da depressão, existe uma vontade enorme de ser feliz. Se cuida daí, que eu me cuido daqui. Vamos criar uma rede de apoio pra gente tentar ajudar quem possa precisar e que esteja à nossa volta. Esteja disponível, ouça, não julgue. Fale sobre terapia, sobre psicologia com seus amigos, na rodinha de bar, no churrasco de domingo, no grupo do WhatsApp. Democratize esse debate, vai fazer bem pra todo mundo. O vídeo dessa semana vai chegando ao fim. No próximo vídeo a gente ainda tem mais um tema do Setembro Amarelo, que é o último tema que a gente vai falar sobre positividade tóxica. Se você chegou por aqui agora e você não está entendendo nada, no mês de setembro eu optei por falar sobre temas relacionados à saúde mental, já que no dia 10 de setembro foi o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. A gente já tem 3 vídeos publicados aqui nesse momento. O primeiro falando sobre a prevenção do suicídio, o segundo falando sobre ansiedade, o terceiro vídeo é explicando as diferenças entre psicologia e psiquiatria, falando sobre o que é terapia, e agora a gente tem esse vídeo aqui, que é o 4º vídeo falando sobre depressão. A gente vai fechar essa série com 5 vídeos. O último vídeo vai ser sobre positividade tóxica. Então, se você é novo por aqui, você já se inscreve no canal, ativa as notificações e vai lá na playlist, porque aqui no YouTube eu fiz uma playlist só de Setembro Amarelo.
Então se você quiser assistir só os vídeos do Setembro Amarelo, tem lá a playlist própria para você apertar e assistir tudo de uma vez. Compartilha esse vídeo, joga aí nas suas redes, compartilha nos seus grupos, porque certamente tem alguém que tá precisando de um conselho, tá precisando ouvir, quebrar os preconceitos que ela mesma pode ter com ela sobre o que ela tá sentindo. O problema não tá em ter depressão. O problema é você não procurar uma ajuda. É muito importante que você procure a ajuda de um profissional, que você entenda que esse é o momento que você está passando, mas que esse momento que você está passando tem tratamento e você pode conseguir controlar tudo isso que você está sentindo aí dentro da sua cabeça e do seu coração. E aqui no final, esses vídeos aqui, você pode clicar, se você não assistiu nenhum deles, você pode clicar aqui e assistir um desses aqui na tela. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!